Muito bem. Vamos continuar então. Vamos falar hoje de produtos notáveis e no final da aula devemos já ser capazes de resolver equações quadráticas, tá? Muito bem. Produtos notáveis, né? Produtos notáveis são produtos que entre polinômios, tá? Que aparecem muito frequentemente, tá? São várias fórmulas, né? Então vamos começar com a primeira delas, né? Por exemplo, vamos então começar com o que se denomina quadrado da soma. Quadrado da soma. Muito bem. O que seria quadrado da soma? Seria assim, ele disse que uma soma A mais B, esse aqui seria um binômio, né? A mais B, e isso elevado ao quadrado. Então, quadrado da soma, né? Quadrado da soma. Isso daí é igual, tá? É igual a, a essa fórmula. A quadrado mais 2 vezes AP mais B quadrado, tá? É dizer que o quadrado de um binômio acaba resultando em um trinômio, tá? Esse aqui é um trinômio, tá? E como que cheguei a essa fórmula? Basta multiplicar isso, né? Assim, calcular essa potência, na verdade, essa potência, né? A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B multiplicado por ele mesmo, A mais B. Então, quando você fizer essa propriedade distributiva, né? A com B, depois B com A, depois B com B, você vai descobrir que vai dar exatamente isso. Eu acho que em algum momento a gente fez isso, tá? Então, vocês podem, né, demonstrar isso. Um exemplo rápido, né? Por exemplo, imagina que temos x mais 4, tá? 4 ao quadrado, tá certo? Seria então a seguinte forma, né? Seria, né? Segundo essa fórmula. O primeiro ao quadrado, né? O que está aqui primeiro, né? Aqui seria o x, seria o a, e o 4 seria b. Então seria a quadrado x ao quadrado mais 2 vezes, esse 2 aparece, vezes a. Tá? Aqui multiplicação entre esses três números, entre 2 a b. Então, a quem é x, quem é b é 4, e quem é b, 4, claro, então aqui 4 ao quadrado. Então, seria isso. Tá? Então, agora, claro, simplificamos isto daqui. Então, x quadrado, mas aqui eu não posso multiplicar 2 com x, tá? Porque esse aqui é variável, né? Mas eu posso usar a propriedade comutativa para trocar a ordem entre essas duas. Então, vai ficar 2 vezes 4, que vai dar 8. E o x vai ficar aqui, então seria vezes x. Mais 4 ao quadrado, 16. Tá? É um exemplo. Ok, podemos simplificar mais isto? Não, não podemos. Tá certo? Não podemos mais simplificar porque não são semelhantes. É um trinômio, tá? Então, isso seria a solução desse problema, né? Desse produto notável. Isso é bastante comum que apareça, tá? Em matemática. Ok, esse é um exemplo. Muito bem. Continuamos. Seria agora quadrado da resta. E o que acontece se em vez de ser mais, aqui é uma resta, né? Resta. Quadrado da resta. Ou da diferença, né? Como queiram chamar. Então aqui vai ser menos, né? Agora, esse aqui se denomina quadrado da resta, porque esse aqui é uma resta. O que vai mudar aqui? É pouco que muda. Se mantém a estrutura. O que muda é aqui.
Tá certo? Somente isso. O restante se mantém, né, o que era da soma. Tá? Então, isso. Segredo, né? Para decorar essa fórmula fácil, né? Se aqui é mais, aqui vai mais. Se aqui é menos, né? Aqui vai menos. Somente troca aqui. Tá certo? Então, aqui já nós temos, né? Quadrado da soma e resta ao mesmo tempo, né? Quadrado da soma e resta, né? Ok? Então, é isso. Muito importante, tá? Vamos com outro que poderíamos chamar de produto da soma pela diferença ou pela resta. Produto da soma pela diferença. Pela diferença. E pessoal, ali no B continua mais quando é a resta. Oi? Aí no final, no mais B, quando é resta, fica menos B ou continua mais B? Aqui, o único lugar que muda é aqui na frente. Eu vou dar um exemplo melhor, tá bom? Eu vou colocar um exemplo. Vamos com, por Ok, exemplo, aqui ok. que seja. Até vou colocar um exemplo bem diferente. 2x menos, vamos dizer, 3, por exemplo, né? Ao quadrado. Né? Vamos, isso aí. Como seria? Então, o importante é reconhecer quem é A, quem é B. Meu A é esse daqui, esse o A, né? Que é o primeiro, que aparece antes do menos, tá? Vamos tirar por enquanto isso aqui para não nos complicar a vida, tá? Para não nos complicar a vida. Então, não ficamos somente com a resta. Então, e quem é o B? O B seria, então, nesse caso, sem o sinal, tá? O B não está incluído o sinal. Esse menos né? É fórmula, é parte da fórmula. Mas o B é esse 3, esse que está aqui. O B seria somente isso. Ok? Isso é importante. Tá? E aí seria, então, A quadrado. E quem A? 2x. Então, seria 2x ao quadrado menos, isso devido a essa fórmula, até posso colocar de outra cor, então, menos, e esse menos vem aqui, menos, tá? Agora sim, 2 vezes A, aqui em A é 2x, posso colocar entre parênteses se eu quiser, vezes o B, aqui em V, é 3 simplesmente, tá? Não é menos 3, porque esse menos é parte da fórmula, não está dentro, não está absorvido pelo B, tá? O B é simplesmente o que vem depois do menos, que seria nesse caso 3. Então, mais quem? O B, que é 3 ao quadrado. Tá certo? Então, seria isso, né? Aqui aplicamos as propriedades que eu ensinei de potenciação. Aqui tem o produto, né? Elevado ao quadrado. Então, seria cada um ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, fica ele mesmo. E aqui como aqui tudo é multiplicação, eu posso até tirar esse parênteses. Deixo simplesmente 2x. Aqui multiplicamos 2 vezes 2, 4. E aqui aplicamos a propriedade comutativa, trocamos de ordem. E aqui vai ficar 3, 4 vezes 3, 12. E aqui sobraria x, né? No finalzinho. Vezes x. Mais 9. Tem como mais simplificar? Não tem. Então seria assim, tá? Tirei sua dúvida? Era isso? Sim, professor, aí tirou. Tudo bem. Então é isso. Muito cuidado então com esse menos. Esse menos está aqui fora, tá? O B é simplesmente o que está depois. Isso é o que você tem que fazer aqui. Muito bem. Então apagamos isto e continuamos. Vamos então com diferença ao produto da soma pela diferença. Então soma. Aqui está a soma. Vamos colocar um pouco mais à esquerda aqui. A soma é isso, né? Uma soma. Produto, então multiplicação, né? Produto é sinônimo de multiplicação.
E aqui resta, né? Ou diferença, A menos B. Tá certo? Isso daqui, como será? Esse daqui é igual a A quadrado menos B quadrado. Simplesmente isso. Também você pode mostrar que isso é verdade. Podemos mostrar rapidamente isso, que isso é verdade. Que isso ainda não fizemos. Eu posso mostrar. É rápido. E você também pratica, né? Então vamos aplicar a propriedade distributiva aqui. A com B, depois B com A, depois B com B. Muito bem, então vamos aplicar, olha. A com A quadrado. A com B, como esse B na frente do B tem um menos, e aqui na frente do A tem mais, então mais com menos, menos AB. E aqui, agora B com A. B com A mesmo, mais B, A, positivo, né? Aqui mais, aqui também tem mais. Agora, aqui mais B, aqui tem menos B. Então seria mais com menos, B quadrado. Tá certo? E você nota justamente que essa expressão e essa expressão são semelhantes. Ah, mas está diferente ordem. Não tem problema essa ordem. Por quê? Porque você usa a propriedade comutativa e troca a ordem. E aí fica A vezes B aqui, por exemplo. E não são iguais? Sim, são semelhantes. E os coeficientes são iguais, aqui 1 e aqui 1. Então significa que eles vão se anular, porque esse está com menos, esse está com mais. Se anula, né? E aí fica justamente A quadrado, né? Que esse aqui se anulou, é zero. Então, que vem menos B quadrado. Tá certo? Isso mesmo. Tá? Então, muito importante isso, né? Então, precisamos decorar essas fórmulas para agilizar alguns cálculos, né? Tá? Não está precisando fazer novamente. É isso. Esse é o produto da soma pela diferença. Tem mais. Na apostila você vai achar mais fórmulas. Eu acho que esse 2 está bom por enquanto. Tá? A gente precisa gastar nosso tempo vendo os outros assuntos que vêm. Tá certo? Então, olha, um exemplo disso. Imagina que eu tenho o seguinte. Imagina que eu tenho x menos 2 vezes x mais 2, por exemplo. Aqui seria igual. Aqui você diz, mas aqui estava contrário. Aqui menos estava no final. E aqui era mais no início. E aqui está o contrário. Mas não tem problema, né? Você pode usar a propriedade distributiva, ou perdão, a comutativa e trocar a ordem. Esse aqui vai para frente e esse fica no final. E agora sim, né? Muito bem. Então, o que nos diz? Quem A e quem o B? O A seria esse daqui. E o B seria esse 2. Né? Esse seria o B. Tá certo? Olha, esse aqui A, né? Exatamente. E esse aqui o B. Muito bem. Então, agora sim, qual seria a resposta? O A quadrado, nesse caso x ao quadrado, menos, tá? Sempre esse menos vai aparecer, menos o B. E quem é o B? É 2. 2 ao quadrado. Tá? Então, vai ficar x ao quadrado menos 4, porque 2 ao quadrado é 4. Tá certo? Então, é isso. Tá? Tá, mas eu posso dar outro exemplo, né? Outro exemplo. Aqui, imagina que seria x menos 4 multiplicado por x, ou x mais 4 multiplicado por x menos 3. Eu posso aplicar essa propriedade da soma pela diferença? Não posso. Por quê? Porque precisa que aqui, se é aqui A, aqui também tem que ser A. E se é B aqui, tem que ser B aqui, né? Aqui, claro, igual, né? X. Aqui 4 e aqui 3 não são iguais. Não posso aplicar essa propriedade. Então, como resolve esse problema? Né? Se fosse um problema isso. Então, aqui tem que aplicar tradicionalmente nossa propriedade distributiva. E isso, né, resolve. Mas não posso aplicar isso. Isso daqui funciona somente, né, quando os primeiros são iguais e os segundos também são iguais. Como nesse caso, né? Tá certo? Então, isso que nós denominamos produtos notáveis, tá? Muito bem. Podemos resolver um exercício, né? Vamos lá, um exercício para poder praticar um pouco. Tá? Vamos
com este exercício. Temos 2 raiz de x, tá? Estou pegando da apostila, menos raiz de 5, multiplicado por 2 raiz de x mais raiz de 5. A que se parece? Se parece a essa segunda, né? Essa aqui é a primeira propriedade, né? Primeira e é o segundo produto notável. Então, se parece ao segundo. Por quê? Mas está a ordem invertida. Mas você lembra que essa ordem a gente poderia trocar sem nenhum problema. Tá? Ou essa fórmula funciona também se aqui fosse menos e aqui fosse mais. Seria a mesma coisa. Mas a única questão é que se em um lado é menos, outro lado tem que ser mais. Se aqui é mais, outro lado tem que ser menos, tá? Então vai funcionar isso aqui, tá? Vai funcionar sem nenhum problema. Então, quem A? A seria isso daqui. E quem é o B? B seria sair de 5. Tá? Então, já escrevemos aqui a fórmula. Precisa ser A quadrado. Quem A? Colocamos em parênteses, porque é uma expressão grande, né? Quadrado. E menos, pela fórmula, sempre vai vir menos. E B quadrado. Tá? B quadrado. Quem é B quadrado? Raiz de 5. Né? Também colocou, se quiser, A em parênteses ao quadrado. Então, seria isso. Simplificamos. Aqui, novamente, né, aplicamos as propriedades de potenciação. Aqui é um produto. Então, seria 2 ao quadrado, 4. Raiz de x ao quadrado, menos. Aqui seria raiz de 5 ao quadrado. Tá? Você lembra que nós podemos simplificar isso, né? Isso com esse. Podemos simplificar. Você lembra, né? Porque esse aqui índice 2 e esse 2 também. Né? Podemos simplificar. Fica 5. Tá? Mas precisa que ainda tirar o valor absoluto, você lembra? Mas nesse caso, como o 5 é positivo, não adianta, né? Então vai ficar assim. 4 vezes... Aqui a mesma coisa. Simplificamos. E aqui vai ficar x. Mas como eu não tenho certeza do que vai ser o x, se pode ser positivo ou negativo, então eu preciso tirar o valor absoluto. Simplifico e tiro o valor absoluto. Menos. No outro lado também seria isso. O valor absoluto de 5. Porém, como 5 já é positivo, então o resultado seria simplesmente isso. Tá? Isso seria o resultado, né, desse problema. Ok? Muito bem. Então, isso em relação a produtos notáveis. Vocês podem resolver mais exercícios, né, da apostila. Vamos agora falar de fatoração. Fatoração. O que é fatoração, né? Fatoração se denomina ao caminho contrário do que a gente fez no produtos notáveis, tá? Por exemplo, né, nosso exemplo, né, que nós tínhamos x mais 3, por exemplo, ao quadrado, né? Aqui dá x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado, e aqui calculamos que deu 9, e aqui deu 6x, tá? 6x. Esse processo de transformar dessa forma, que parece um pouco mais compacta, né, mais reduzida, a essa de aqui, se denomina de expansão. É um processo de expansão, tá? Processo de expansão. Tá certo? Está expandindo nossa expressão, né? Tá? E o sentido inverso, porque quando aparece essa expressão, imagina alguém diz, olha, agora quero que você coloque de uma forma bem mais comprimida, como uma multiplicação. Então, você poderia colocar dessa forma, que esta expressão seria igual a essa. Então, e esse processo de transformar desta forma, que é de forma expandida, em uma forma mais compacta, né? Essa aqui, mais simplificada, a gente chama de fatoração.
Então, a fatoração é o oposto de expansão, tá? E o que a gente fez aqui em produtos notáveis era expandir. Aqui mesma coisa, expandir. Agora queremos ir de aqui e voltar para aqui. Tá certo? E aqui mesma coisa. Então eu vou escrever a fórmula simplesmente no sentido contrário, mas vai receber outro nome, tá? Por exemplo, aqui vai receber esse primeiro quadrado perfeito da soma. Assim, né? Assim, quadrado perfeito da soma. Tá certo? E vou reescrever isso daqui, mas no sentido contrário. Eu vou escrever assim, né? Igual aqui. Seria então A. Eu vou colocar essa expressão, essa diferença ao quadrado no final. Mas aqui está falando de soma, né? Então aqui tem que ser soma. Soma. Que mais também, né? Então eu vou escrever aqui mais B ao quadrado. E apago daqui. Tá certo? Então, e vamos juntar isso aqui. Ok. Então, a esta expressão que está aqui, que você está vendo, esta expressão, que no lado esquerdo da igualdade, que a gente chama quadrado perfeito da soma. Por quê? Porque justamente isso. Porque essa expressão se pode escrever como o quadrado da soma. Tá certo? Mas somente se estiver desse jeitinho. Se faltasse alguma coisa aqui, já não vai ser possível escrever dessa forma. É dizer, em vez de, por exemplo, aparece aqui, em vez de ser 2, aparece somente isso. Não funciona mais, não pode escrever como isso. E como, né, a soma ao quadrado, não pode escrever. Então, precisa que apareça o 2 aí. É necessário. Tá certo? E nos extremos tem que aparecer quadrado, né, potência, né, essa expressão quadrática. E no meio tem que ser o produto dessas bases. É isso que nós chamamos quadrado perfeito da soma, tá? E nosso trabalho na factorização vai ser encontrar isso, ou construir esse tipo de expressões. Para quê? Para que a gente consiga substituir por essa. E quando a gente encontra isso, a gente já factorou, tá? Isso é importante para poder resolver equações, tá? Estamos já, então, daqui a pouco vamos entrar em equações, então, estamos aprendendo as últimas técnicas, tá? Para resolver equações. Muito bem, o segundo. O segundo poderia ser o quadrado perfeito da resta, né? Ou da diferença. Então, tá? É simplesmente aqui trocar, né? Da resta ou soma, eu vou colocar aqui os dois ao mesmo tempo. Você lembra que se aqui menos, então vamos colocar aqui menos, diferente cor. Colocar de vermelho aqui o menos. Então aqui vai ser menos. E se aqui é mais, aqui também vai ser mais, tá? Então assim que funciona. Muito bem. O 2, que seria? Então vai ser o contrário disto. Seria diferença de quadrados. Diferença de quadrados. E quem vai ser diferença de quadrados? Esse daqui, né? Diferença de quadrado, né? Seria a quadrado menos b quadrado. E esse vai ser igual a quê? A esse produto de a menos b multiplicado pelo a mais b. Tá certo? Então é isso. Estamos indo no sentido contrário de produtos notáveis, né? Então, se em algum momento aparecer uma expressão desse tipo, você pode colocar em produto, assim, tá? Como uma multiplicação de dois fatores. Isso se denomina factorar. É dizer, colocar uma expressão em produtos. Em produtos. E isso é muito importante para resolver equações, tá? Factorar. Então, precisa prestar muita atenção aqui.
Muito bem, tem isso. Que técnica mais de factoração nós conhecemos? Tem outro. Vamos colocar 3, que seria o caminho inverso, o caminho contrário à propriedade distributiva. Como é isso? Você lembra que se eu tinha assim, né, A vezes C mais B vezes C, tá certo? Tá? O que nós podemos fazer aqui? De onde vem isso? De onde vem isso? Isso não vem deste daqui, dessa propriedade, né, de aplicar propriedade distributiva a essa expressão. Tá certo? Tá? Porque seria, olha, A vezes C mais B vezes C, que seria isso justamente, né? Então, essa é a propriedade distributiva. Se a gente for, né, nesse sentido, é a propriedade distributiva. Estamos expandindo. Mas se a gente for nesse sentido, se de uma forma essa transformamos essa, nós estamos factorando, né? Estamos colocando como uma multiplicação de expressões algébricas. Tá certo? Então, existe essa propriedade também. E se for menos, você lembra, se aqui fosse menos, tá? Aqui é mais, então aqui é mais. Se fosse menos, então aqui desse lado também seria simplesmente menos aqui. Tiramos somente o C. Que esse C, na verdade, a gente chama de fator comum, né? Fator comum. E a gente, quando coloca aqui, nós dizemos que estamos colocando em evidência, né? Tiramos C, C e colocamos em evidência. Muito bem. Então, com essas 3 propriedades, ou 3 fórmulas, a gente pode já resolver alguns problemas de factoração. Tá? Então, imagina que né, tem um exercício onde diz factorar. Factorar. Fatorar, né? Sem o C. Fatorar. Então, vamos começar. Poderíamos começar com isso. 4x menos 1 ao quadrado mais 4x menos 1 vezes 3x. Podemos começar com isso, né? Factora esse aqui. Claro, esse daqui está... Essa parte, esse termo está factorado. Esse aqui também está factorado, mas eu quero factorar todo. Todo. Tudo isso colocar como um produto de uma expressão A multiplicado por uma expressão B. Isso que quero fazer. Colocar nessa forma. Tá? E não está, né? Aqui está uma soma. Então, o que fazemos? Então, vamos ter que observar, olha, esse termo tem o 4x menos 1. E desse lado também tem 4x menos 1, mas está elevado ao quadrado. Mas não tem problema. Quando está elevado ao quadrado, nós podemos escrever assim, né? Podemos escrever assim. 4x menos 1 multiplicado por 4x menos 1. Poderíamos fazer isso, né? Tá certo? E aí você diz, e agora? Olha aqui, olhamos aqui e olhamos aqui. Tem fator em comum? Aqui tem justamente isso aqui, comum. Do outro lado tem? Tem isso, ou esse, mas basta escolher um deles. Como aqui aparece somente 4x menos 1, então aqui vou escolher ele. Esse daqui é comum, é esse. Muito bem. Então significa que esse daqui eu posso colocar em evidência. Tá? Posso colocar em evidência, né? Esse seria como se fosse um C. E esse também, né? Que C. Tá certo? Estaria multiplicando. Claro, nesse caso está multiplicando C pelo lado, né? Aqui era pelo lado direito, mas aqui está pelo lado esquerdo. Mas não tem problema. Usando a propriedade comutativa, a gente, né? Pode mostrar que vai dar a mesma coisa. Então, aqui que eu faço? Então, coloco em evidência esse C. Então, esse 4x que estou marcando
Vou escrever de outra cor, tá? Então, esse 4x menos 1, coloco em evidência, tá? É isso que estou chamando de 4x menos 1, tá? Isso que eu vou escrever de outra cor, tá? Para dizer que eles são, é o fator comum. E é esse que eu vou colocar em evidência. Depois vem que um parênteses, justamente olha o parênteses, é dizer como se fosse colocado em evidência esse C aqui para o lado esquerdo, né? Isso que estou fazendo. E aqui, né, pode ser aqui, para o lado esquerdo, né? Isso, tá? Muito bem, isso que estou fazendo. Então, coloco bem um parênteses. Eu vou colocar parênteses quadrado, tá? Porque aqui dentro tem parênteses, né? Olha, aqui está que sobra, né? Se a gente tira o Z, coloca evidência o C, por exemplo, tiramos evidência este daqui e este C, quem fica? A. E outro lado fica o B. Tá certo? Então, mesma coisa. Quem A é esse daqui. Então, vai ficar 4, coloca em parênteses, tá? 4x menos 1, do jeito que está aí. E aqui tem é mais, né? Mais. E outro lado que fica? Fica, se esse aqui já está fora, colocamos evidência, fica 3x. Seria isso. Agora eu coloquei como, como um produto, né? De fatores, de expressões. Aqui está faltando o quê? Simplesmente simplificar. 4x menos 1. Aqui dentro do parênteses quadrado, podemos fazer... Podemos tirar o parênteses agora sim, que não tem nenhum problema. Tirar. Esse daqui é semelhante com isso. Porque tem, né, a mesma variável e o mesmo expoente. 1, 1. Então, podemos, né, operar. 4x mais 3x, 7x. E é menos 1 sobra, que não tem semelhante. Muito bem. Tem mais algo que simplificar? Não tem, não tem. Então, até podemos trocar esse parênteses quadrado agora sim pelo curvo. Então, essa seria a solução do problema. Nós faturamos né, essa expressão dessa forma, né? E esse era nosso objetivo. Ok, vamos com outro exercício, né? Em que apliquemos as outras propriedades, né? E aplicamos 3, né? Vamos então com esse exercício também, né? Fatorar. Fatorar que seja x quadrado mais 10x mais 25. Esse daí. Muito bem, como posso fatorar? Esse aqui não está, né? Precisamos colocar alguma coisa vezes alguma coisa. Assim. Não está assim. E que forma tem? Não tem essa forma. Não tem. Essa forma não tem também. É um trinômio, né? Pelo visto. Então tem essa forma. Então eu preciso me guiar com isso. Tá. O primeiro termo está ao quadrado? Sim, perfeito. Então isso já é bom. O segundo, vamos ao último. O último termo está ao quadrado? Não está, é 25. Mais 25 é 5 ao quadrado. Então eu escrevo 5 ao quadrado. Eu vou mudando, né? Tá certo? 5 ao quadrado. Tá? Acho que até podemos fazer em outra linha. Isso aí, 25. Tá? Então, olha, já está o x ao quadrado. Tá? X ao quadrado. E aí tá né? O 10x e o 25, e já posso escrever como 5 ao quadrado, para que tenha essa forma. Tá? E aqui está mais. Então esqueço desse menos, mais. O que precisa aparecer aqui? Precisa aparecer um 2, e aqui não está aparecendo um 2, está aparecendo 10. 10. Porém, 10 é igual a 2 vezes 5, não é? Tá certo? Então eu posso escrever aqui, né, mais, posso colocar de outra cor, 2 vezes 5 e vezes x. Tá? Então já tenho 2. Já tenho 2. Já está tudo isso. O 2 também já está. O que está faltando? O A, multiplicar o A, V. Esse aqui, as bases. É dizer que é x e o 5 tem que se multiplicar. Então aqui tem que estar A, x. Aqui não está x.
Ah, mas eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Ou, perdão, distributiva não. Comutativa, trocar a ordem aqui. Como que vai ficar? O 5 vai para a final e o x vai para aqui. Então, x, a, né? b, aqui. 5, 5. Então, não é isso? É isso mesmo. Então, como posso factorar isso? Diretamente aplicar essa fórmula. Então, coloco parênteses. A, quem era A? O A, nesse caso, é o X. A, então X. E depois, era mais ou era menos? Aqui está dizendo, olha, antes da 2 é mais. Então, aqui também tem que ser mais. Mais. Depois vem quem? O V. Quem vê? Comparando, olha, só comparar isto daqui com este daqui. Compare. Né? Termo, termo. Então, B é 5. E isto elevado ao quadrado. Muito bem. Factorei. Tá certo? Isso que significa factorar, então. Este daqui é igual a essa. E se você quer saber se verdadeiramente está certo o que você está fazendo, basta elevar ao quadrado isso, né? Como? Vai se multiplicar, né? X mais 5 mais, x mais 5 multiplicado por x mais 5. Quando fizer essa distributiva, tudo isso vai dar isso. Deve dar isso, né? Então, se dá isso, tá certo, né? Tá? Então, você pode escrever, deixar assim ou deixar assim, tanto faz, ao quadrado, equivalente. Tá bom? Então, estamos já usando nossas as equações que acabamos de aprender, essas propriedades. Tá bom? Muito bem. Vamos com outro exercício. Por exemplo, imagina que queremos factorar 9 menos x ao quadrado sobre 4. Essa expressão que quero factorar. Muito bem. O que eu faço para factorar? O que aplico? Ele tem essa cara? Não tem, porque aqui para ter essa propriedade para aplicar essa propriedade precisa que, né, nesse binômio, esse aqui é um binômio, apareça fatores em comum, c desse lado e aqui um c, né, ou um x e aqui também um x, e aqui não tem, esse aqui não tem x, e aqui tem x quadrado. Se está parecendo com isso, mais ou menos. E está parecendo com esse daqui? Não, porque aqui é um trinômio, né? Olha, 1, 2, 3. Aqui são um binômio. Então, candidato é esse. Eu acredito que vou usar essa propriedade. Muito bem, então vou ter que construir. Às vezes não é que o exercício vai te dar bonitinho já para aplicar diretamente, não. Às vezes dá de uma forma que não aparenta. Então, você tem que, né, construir usando artifícios matemáticos. Tá, então vamos continuar aqui. É igual. Olha, aqui tem que ser ao quadrado, né? Claro. E 9 pode ser ao quadrado? Sim, é fácil. 3 ao quadrado. Menos. E aqui, está ao quadrado, mas somente o numerador. E o denominador não. E para dizer que tudo está ao quadrado, teria que também o denominador estar ao quadrado. Mas 4 não é 2 ao quadrado? Sim. Né? Então vamos escrever aqui. Então seria x ao quadrado. E o 4 escrevemos como 2 ao quadrado. E você lembra que existe essa propriedade, né? A quadrado, b quadrado, que é, se ambos estão elevados ao quadrado, basta escrever, né, a fração a entre b, se dividir as bases, e a isso elevado ao quadrado. Isso que eu vou fazer aqui. Então, seria 3 ao quadrado menos, parênteses, x, que seria a base, o numerador, dividido pela base do denominador, isso ao quadrado. Muito bem. Agora sim. Se parece, né? Sim, se parece. Sim, parece. Quem A? A seria o 3. Esse seria o A. Quem seria o B? O B que está na base, né? Desse segundo termo. Quem seria? Então seria o x quadrado sobre 2. Tudo isso seria o B. Muito bem, então aplicamos a fórmula. Tá? Então aqui coloco igual. Começamos com A. Quem A? É 3. Menos. Quem é B? B é x sobre 2.
Aqui vem multiplicação, né? Multiplicação. Quanto é? 3 mais, né? Aqui vem mais. Quem é B? X sobre 2. Pronto, consegui. Isso daí. Então, significa que esta expressão, né? É igual, equivalente a essa. Né? Aí alguns podem dizer, mas é bem diferente, né? Sim, acontece isso, né? Essa expressão parece que não tiver nada a ver com isso, mas você pode verificar que multiplicando vai dar esse mesmo. Tá? Esse está na forma factorada, esse aqui, forma factorada. Fatorada. Tá? E isso é importante para resolver equações. Tá certo? Então é isso. Vocês podem praticar com mais exercícios, né, que tem na apostila. Agora sim, então vamos já entrar na parte de equações quadráticas. Muito bem. Então agora sim, vamos com equações quadráticas. Equações quadráticas. Muito bem. As equações quadráticas são equações que têm a seguinte forma. Seria um coeficiente constante. Eu vou melhor começar com um exemplo. Por exemplo, uma equação quadrática poderia ser 2x ao quadrado mais 5x menos 10 igual a 0. Tá certo? Isso seria uma equação quadrática. Tá? Por que quadrática? Porque, olha, esse é um trinômio, tá? Esse que tem 3 termos. Esse é daqui, é de grau 0, esse termo, grau 0. Se tudo que for simplesmente número sem variável é de grau 0. E esse termo vai ser de grau 1, porque o expoente de x é 1, tá? Esse é grau 1. E esse daqui vai ser, tem expoente 2, então vai ser grau 2. Então, e essa expressão se denomina de segundo grau, ou de grau 2. Por quê? Porque para dizer, né? Porque o grau da expressão algébrica, de uma expressão algébrica, é o grau do termo é o grau maior dos seus termos. Tá? Então, qual grau é maior? É o 2. Então, por isso que esta expressão é quadrática. Né? Apesar que tem, né, expressões ou termos que tem grau 1 ou 0 menores, mas quem manda é o grau maior. Então, por isso generalizamos. Toda esta expressão é de segundo grau ou de grau 2. Então, por isso que essa aqui se denomina equações de segundo grau ou quadráticas. Equações quadráticas ou de segundo grau. Segundo grau. Por quê? Porque aparecem expressões de segundo grau, como você está vendo aqui. Ok? Então é isso. A diferença de equações que a gente resolveu, né, com bastante simplicidade, né, anteriormente, que era assim, né, por exemplo, x mais 3x menos 5 igual a 4x e assim. Esse tipo de equações. Esse tipo de equações são equações lineares ou equações de primeiro grau. Porque, olha, vamos contabilizar, ou vamos ver o grau aqui. O grau dele é 1. Primeiro grau, o grau dele é 1. Esse aqui é grau 0. Esse aqui é grau 1. Então, qual é o grau maior? 1. Então, esse aqui é de primeiro grau. Não tem expoente 2. Tá? Quando aparece expoente 2 já é de segundo grau. Tá certo? Então, isso. Então, em geral, uma equação quadrática de segundo grau vai ter essa forma. Vai ser um coeficiente A, é como nesse caso 2, vezes x ao quadrado, mais, esse aqui seria o A, né? E vai ter um B, que nesse caso 5, tá? Bx, e mais C, tá? Nesse caso C seria não somente o 10, né? Nesse caso seria tudo isso. Tá? Menos 10.
ok? É isso, né? Igual a zero. Essa é uma equação quadrática mais geral que possível, tá certo? Muito bem. Ok. Como você viu, esta expressão é um trinômio e não está factorada, tá certo? Não está factorada. E a gente vai ter que aprender a factorar esse tipo de expressões para resolver equações. Por quê? Porque aqui vem um teorema, né? Teorema. Vamos escrever esse teorema muito importante. Teorema, tá? Imagina que eu tenho uma equação desse tipo. A vezes B. A vezes B igual a zero. Eu tenho essa equação, tá? E o produto de duas expressões. A pode ser qualquer expressão. A poderia ser x mais 1. E B poderia ser 3x menos 2, tá? Tá certo? Expressões. Tá? Independentemente disso, tá? Independentemente disso, tá? O que se cumpre, né? O que nos diz esse teorema é que essa equação, né? Essa equação que pode ser quadrática, né? Porque se esse aqui for de primeiro grau e esse também de primeiro grau, quando se multipliquem, vai aparecer x com x, vai ficar x quadrado, então vai virar segundo grau, né? Então esse daqui poderia ser de segundo grau, tá? Então essa equação de segundo grau, se a gente colocar nessa forma, poderíamos simplificar assim. É decir, podemos desdobrar em duas equações. Quais? Que A pode ser, tá? Em essa equação, A igual a zero ou B igual a zero, tá? Isso que nós podemos saber. É dizer que essa equação podemos desdobrar em duas, né? Em duas, mais simples. E esse aqui vai ser bem mais simples. A gente vai entender melhor com exemplo, tá? Então existe esse teorema. Mas por que disso? Porque qual o argumento para dizer que isso é verdade, né? De que nós podemos desdobrar em esses dois. Aqui o, tá? O. Se pode se cumprir isso e ao mesmo tempo cumprir isso. Ou somente se cumpre isso e não se cumpre isso, tá? Esse o. O que significa? Olha, se tenho um produto de dois números, né? E quero que o resultado desse produto dê zero, a única possibilidade é que um deles seja zero, né? Por exemplo, se quero que essa multiplicação dê zero, né? O único número que é capaz de anular essa operação é o zero. Tá certo? Então, a única possibilidade é que B seja zero, né? Não, mas não é a única, né? Qual outra possibilidade? É que A seja zero. Então, tenho duas possibilidades. Para que o produto de dois números dê zero, o primeiro pode ser zero, é dizer que é isso, ou o segundo pode ser zero, que é justamente isso. Tá? Então, esse é o argumento de por que eu estou fazendo isso. Tá? Muito bem, não tem outra forma. Não pode ser, não existe outro número. B poderia ser, por exemplo, o quê? Que número para que anule o A? Não tem. Tem que ser necessariamente zero. O A. Que número poderia ser para que anule o B? Não tem jeito. Somente o zero que tem essa propriedade. Tá? Por isso que nós fazemos isso. Muito bem, vamos com um exemplo para poder aplicar esse teorema. Essa é a essência de resolver equações quadráticas, tá? Isso, esse teorema que está aqui. Exemplo, imagina que já nós temos uma equação já na forma factorada, né? Equação forma factorada, por exemplo, x mais, vamos dizer, mais 1, por exemplo. Esse aqui é uma equação de segundo grau. Mas você diz, mas não tem essa forma. Mas eu posso garantizar que é de segundo grau. Por quê? Eu vou multiplicar para você ver. Né? Vamos multiplicar, olha, esse x com x e esse aqui. Vamos lá. Então, x com x, x quadrado. X com 1 vai dar x.
Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. E esse menos 3 vezes mais 1 vai dar menos 3, igual a zero. Simplifico, aqui x menos 3x menos 2x menos 3. Agora compare essa expressão com essa. Não tem essa forma? Tem. Essa aqui não é uma expressão de segundo grau, é sim. Então, essa aqui é uma equação quadrática. Né? Nesse caso, claro, o A vale 1, né? Porque se não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui, 1. Quanto vale B? B, comparando aqui, o coeficiente do x, menos 2. Quanto vale o C? Menos 3. Tá certo, né? Comparando com isso. Muito bem, então este daqui, que é equivalente a isto, ou esta equação é equivalente a esta equação, tá? É uma equação quadrática. Mas aí pergunto você, qual expressão tu acha que é mais fácil de resolver? Assim, essa equação escrita nessa forma ou escrita nessa forma? Qual deles você acha que estaria já pronto para ser resolvido? A resposta é essa primeira, essa daqui. Essa daqui. Essa está numa forma bem legal para resolver. E justamente o maior trabalho que nós vamos ter para resolver equações quadráticas é tentar transformar desta forma a esta. E como nós fazemos isso? Factorando, né? Aquelas técnicas que acabamos de aprender. Então, porque geralmente as equações quadráticas vão ser dadas assim. E você tem que transformar essa. E como você vai transformar? Usando técnica, né? Que a gente aprendeu. Muito bem, então é isso, né? Disso que se trata nesse caso. Muito bem, então eu vou apagar isso aqui, né? Não quero trabalhar com isso porque não me vai ajudar, eu prefiro já começar com isso. Mas nem sempre não vai ser dado assim, né? A equação quadrática. Então aqui que vem esse teorema. Então eu vejo, olha, não está aqui como produto de duas expressões algébricas. Esse aqui não é uma expressão algébrica. A, podemos ir. E aqui vem multiplicação, e aqui seria o B. E está igual a zero. Aqui necessariamente tem que ser zero, tá? Isso sim, não pode ser 7 aí, não adianta. Se é 7, você tem que mandar esse 7 para outro lado e tentar factorar incluindo esse 7, né? Que vai ter mais trabalho. Mas tem que ser zero aqui. Mas nesse caso já está zero. Então, o que nos diz esse teorema? Nos diz o seguinte, olha, eu vou escrever a setinha também, da mesma forma, vou repetir o que está dizendo aqui. O que nos diz? Que esta equação quadrática eu posso desdobrar em duas equações bem mais simples. Como? Quais seriam essas equações? Que a primeira equação seria aqui. Essa A, C é igual a zero, é dizer que x menos 3 C a zero. Ou, a segunda possibilidade é que o B, x mais 1, se é igual a zero. Tá certo? Então é isso. Estou aplicando exatamente como está esta equação. E agora você diz, essa equação não é fácil de resolver e essa não é fácil de resolver? Claro, é fácil, essa é equação linear. Então é isso. E para isso que serve esse teorema. Para transformar uma equação quadrática ou uma equação não necessariamente quadrática, pode ser também cúbica ou, né, ou de maior grau, em equações bem mais simples de resolver. Tá? Essa é a ideia. Para isso que serve esse teorema. Tá? Então, aqui eu resolvo, né? Olha, a partir dessa equação simples que eu tenho, que o x passa, o menos 3 passa ao outro lado, eu tenho que o x vale 3. Então, já tenho a primeira solução, que o x precisa ser 3 para, né, resolver essa equação. E o segundo, aqui o mais 1 passa ao outro lado, fica menos 1. Eu tenho a segunda solução. Então, esta equação quadrática tem duas soluções, né? Então, tem a solução 3 e a solução menos 1. E às vezes há essas soluções que a gente chama de primeiro x1, a primeira solução, e x2, né, esse subíndice, é a segunda solução. Tá certo? Então, é isso. Muito bem. Então, se uma equação já for dada em uma forma factorada, uma equação quadrática dada em uma forma factorada, o problema está simples. E se alguém dar uma equação quadrática na forma factorada, isso já é um presente para você, né? Porque você não vai precisar fazer nada, é simplesmente aplicar esse teorema e pronto, fácil. Mas,
né? Ninguém vai dar desse jeito, né? Uma equação quadrática. Então, mas vamos com outras formas ainda simples, né? Essa é a forma factorada, né? Esse aqui. Forma factorada. Fatorada. Tá certo? Né? Então, forma fatorada você já sabe resolver. É bem fácil. Muito bem. Vamos com outra situação. Vamos que também seja simples. Vamos supor que C seja zero. Esse aqui seja zero. Né? Por alguma razão, seja zero. Então, como que fica? Né? Um exemplo disso. Então, exemplo. Então, é dizer que não aparece o termo independente, né? O termo que está sem variável, que não aparece, que seja zero. Um exemplo, poderia ser x quadrado mais 4x, por exemplo. 4x, né? Igual a zero. Olha, não tenho aqui o c, comparando, né? Tá? Se fosse aqui mais 7, aí não, aí teria um c, né? Mas não. Tudo bem. E esse aqui está factorado? Não, infelizmente. Então, não podemos ainda aplicar esse teorema, né, que nos pode salvar. O que a gente faz? Factora. E nessa situação, é fácil factorar? Sim. Por quê? Porque aqui tem x, e aqui está x ao quadrado, e x quadrado seria igual a x vezes x. Então, aqui no outro lado tenho 4 vezes x, né, igual a zero. Tá certo? Então, olha, eu vou escolher qual x que quero colocar em evidência. É esse daqui. Já está à direita. E esse x também está à direita. Esses dois quero colocar em evidência. É decir, tirar do parênteses, factorar. Né? Até coloco essa setinha para dizer que vai para a direita. Então, esse x que eu marquei vai ficar aqui. Como, né, multiplicação. E aqui desse lado, né, esquerdo, vai estar dentro de parênteses tudo o que sobra. Se eu tirei esse x, que está em, né, que é fator comum, quem sobra? O outro x, que está aqui. E aqui, se eu tirei esse x, quem sobra? Esse 4. E aqui é mais, então seria mais 4, igual a zero. E essa daqui, já está factorado? Sim, esse aqui está factorado, porque estaria, olha, esse vezes esse. Esse seria como se fosse meu A, e esse seria como se fosse meu B. Legal, né? Tá certo. Pronto, então isso. Agora aplicamos que esse teorema novamente. Que nos diz? Simples. Que o primeiro pode ser 4, o A, né? Tem que ser igual a zero, né? E o segundo, nesse caso simplesmente que é x tem que ser zero. Olha, esse aqui já deu a solução. Então uma solução vai ser zero. Tá certo? E até pode verificar, olha, se aqui subter 0, 0 ao quadrado, 0. Mas 0 vezes 4, 0, 0 mais 0, 0. Isso, olha, não está mentindo, né? O teorema. Me dá um resultado coerente. E aqui, esse x. Esse mais 4 passa ao outro lado, menos 4. Tenho a segunda solução. Tá? Ou essa eu chamo de primeira x1 e essa de segunda. Então já tenho as duas soluções. Tá certo, né? Isso, assim que se resolve uma equação quadrática quando o C é zero. Se não tem termo independente. Fácil, né? É fácil também. Tá? Claro, tem que fazer um passo mais, mas é fácil. Muito bem. Vamos a outro caso. Vamos imaginar agora que o B é zero. Esse aqui que seja zero. Um exemplo desse tipo. Né? Um exemplo desse tipo. Quem seria? Seria então, vamos lá, seria, vamos colocar um coeficiente aqui, 2x quadrado, aqui vamos, então tem que ser zero, esse aqui some, então podemos colocar menos 18, por exemplo, 18, estou colocando um exercício simples, tá, para que vocês entendam. Não. Vamos colocar algo diferente, pode ser, para vocês aprenderem. Vamos colocar, então, 14, né?
algo que não vai dar algo exato assim, né? Que vai dar um pouco diferente, né? Porque nem sempre vai dar algo bonitinho, né? Ou soluções exatas, né? Então vai ser diferente aqui. Muito bem isso. Tá, olha, o B é zero, tá? Aqui zero, então não tem. Então tem somente o termo quadrático e o degrau zero, o termo independente, que a gente chama, né? Termo independente. Tá? Independente. Só tem isso, olha, termo independente e o quadrático. Muito bem. E agora, aqui como resolvemos? Tá? Como factoramos isto, né? Olha, primeiramente, eu não gosto de trabalhar com coeficiente que não seja 1 na frente dessa expressão quadrática. Então, o que nós fazemos, tá? Podemos colocar em evidência. Como? Mas aqui tem 2 e aqui não tem 2, mas 14 é 2 vezes 7, tá vendo? É bom saber matemática, né? 2 vezes 7. Então eu não poderia colocar em evidência esse 2, esse 2? Posso, então coloco em evidência esse 2. Muito bem, se coloco em evidência esse 2, que sobra? X quadrado aqui, e aqui sobra 7, como tem menos, menos 7, igual a zero. Você lembra que quando tinha uma equação, se estava multiplicando esse 2 aqui, ele passava ao outro lado, fazia o contrário, passava dividindo. Então apago daqui, passa dividindo. E 0 vezes 2, perdão, não. 0 entre 2, o 0 sobre 2, o 0 dividido por 2 é 0. Esse aqui é 0. Então ficou isso. Então ficou isso, até posso tirar aí os parênteses, né, aqui, e ficou essa expressão. Tá, e agora, como eu vou factorar isso aqui? Esse parece, a qual das propriedades que nós aprendemos? Você lembra que o primeiro era isso, né? 2 vezes AB. Posso escrever isso aqui rapidamente. Opa. E a segunda propriedade para factorar, né, era este daqui. E era isto. Tá, as principais, o que eram essas duas de produtos notáveis. E as outras eram de propriedade distributiva, né? Que a gente já está aplicando aqui, né? Porque nós factoramos o 2 e passou aqui a dividir e sumiu, né? Legal, né? Muito bem. E agora você diz, a qual se parece? Se parece esse? Não, porque aqui tem 2. Se parece esse? Sim. E já está o primeiro ao quadrado? Sim, esse aqui já está legal. E o segundo? Olha, 7. 7 eu posso escrever algo, né? Pode vir de algum quadrado, né? Por exemplo, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Não passa o 7. Tá? E aí você fica, né? Não fica conforme, né? Mas podia ter sido 9 aqui. Por que o professor não colocou 9, né? Ia ser fácil. Coloquei 7 justamente a propósito. Para a gente ver como que enfrenta o problema agora, nesse caso, que não tenha né? Que não seja um quadrado perfeito, né? Você lembra? O 7 não é quadrado perfeito. O 9 seria, mas não coloquei 9. Então, o que faz? Faz você o seguinte artifício, né? Vamos assim fazer. 7. Tá. Se eu fizer isso, tiro raiz de 7 e depois elevo ao quadrado, vai mudar o resultado? Calcula isso daqui. Vai continuar sendo 7? Não, sim, porque olha, simplifica essa raiz, simplifica com isto. Quanto dá? Valor absoluto de 7, mais valor absoluto de 7, como é positivo, é 7. E continua sendo 7. É dizer que uma forma de escrever 7, né, de uma forma legal, né, para você escrever para alguém, o 7 de uma forma diferente é isso. Escreva dessa forma. E 7 é isso. Tá? 7 é isso. Então eu vou escrever dessa forma aqui. Em vez desse 7, eu vou substituir por isso, por essa forma bastante estranha de escrever 7. Então, raiz de 7 elevado ao quadrado. E agora sim, não se parece a isso? Se parece, legal. Então sim. Então significa que meu A
vai ser o x e meu v vai ser esse daqui. Esse vai ser o v. Tá? Então é isso. Agora posso factorar. Já está aqui, olha a fórmula. Então pronto. Quem vai primeiro? O x, né? Claro, está primeiro x menos o v, né? Claro, primeiro aqui vai... Aqui tem que ser menos. Tá certo, aqui está menos, então tem que ser. Se for mais aqui, acabou. Não tem mais como resolver isso. Pelo menos essa equação não vai ter solução real, tá, pessoal? Se aparecer, por exemplo, x quadrado mais 7 igual a zero. Esse aqui, como aqui não é mais, por mais que você coloque, né, raiz de 7 assim, ao quadrado, como aqui é mais, e não vai poder aplicar isso. Porque esse aqui não funciona quando é mais, somente funciona quando é menos. Então, esse daqui não vai ter solução. Não tem como factorar, então não tem solução. Tá? Não tem solução real. Então, aí você pode parar e somente escrever não tem solução. Melhor para você ainda, né? Que você não vai precisar fazer mais nada. Só identificar que não tem solução. Tá? Então, é importante que esse menos apareça aí. Sem esse menos não funciona o que eu vou fazer. Então, olha, A, o x. O v, raiz de 7. Então, aqui, A, x, menos raiz de 7. Raiz de 7. Fechamos. Continua. Vezes, agora a soma, né? X mais raiz de 7. Tá? Porque a base que é raiz de 7, né? Isso tem que ser o v. V não é o com todo expoente, não. O v somente é a base. Igual a zero. Legal. Consegui colocar nessa forma factorada. Esse daqui vai ser meu A. E esse aqui vai ser meu V. Esse aqui vai ser meu A. E esse aqui vai ser meu V. Legal. Agora, aplico o teorema. Separo em dois esta equação quadrática, separo em dois. Então, a primeira solução seria A igual... Sumiu daqui, né? Pronto, botou. A igual... perdão, não é A, né? A seria x menos raiz de 7. X menos raiz de 7 igual a zero. É a primeira equação. Ou a segunda equação. X mais raiz de 7 igual a zero. Continuo. Resolve isso aqui. Simples, né? Isso aí é para brincar, né? Esse menos raiz de 7 vai para o outro lado. Então, fica como x igual a raiz de 7. E aqui, passa ao outro lado. Estava com mais, passa com menos raiz de 7. Essa é a minha primeira solução e essa é a segunda solução. Tá certo? Então, significa que esta equação que eu coloquei aqui, né, que era 2x quadrado, essa equação originalmente era 2x quadrado menos 14 igual a zero. Essa equação tem duas soluções, e as duas soluções são números irracionais, porque raiz de 7 é um número irracional, assim que não dá uma raiz exata, né? Não dá um número inteiro, né? Como a gente estava trabalhando anteriormente. Pode acontecer isso, né? Tá? Então, por isso que quis colocar de outra forma aqui. Se eu colocasse 18 aqui, ia dar aqui exato. Aí você pode testar até. Né? Coloque em vez de 14, coloque 18 e vê o que vai dar. Vai ser bem mais simples. Não vai precisar usar raiz. Tá? Mas você já sabe. Quando não é quadrado perfeito, você já sabe o truque. Né? Imagina que aparece aqui, nessa parte aparece um 3. Mesma coisa. Uma forma estranha de colocar 3, mas que útil nesse caso, é colocar dessa forma. Tá? Tá certo? Então, é isso, pessoal, né? Isso seria, então, no caso em que v seja zero. Tá? E analisamos o caso que era factorado, o caso em que c seja zero, agora o v é igual a zero. Mas agora vamos analisar o caso geral. Imagina que nenhum deles seja zero. Todos diferentes de zero. Então, para isso eu vou pegar um exercício da apostila, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos agora resolver uma equação em que
todos os coeficientes, né, A, B e C sejam diferentes de zero, né? Então, vamos então com um exemplo. X ao quadrado, ou melhor aqui, né? 4x ao quadrado mais 10x igual a 6. Tá certo? Essa é a equação. E aí você diz, mas não tem essa forma, depois da igualdade não está zero. Mas não tem problema, você sabe matemática. E você sabe, tem noções de como resolver uma equação, né? Então, esse 6 que está aqui pode passar ao outro lado, restando, né? E acaba esse problema de ter um número diferente de zero no lado direito. Então, seria menos 6 e aqui fica zero. Então, agora sim, tem essa forma, né? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer nessa situação é tentar simplificar esse 4. Esse que apareça 1. Esse 4 desapareça, né? Mas, claro, não é só apagar, né? A gente tem que usar artifícios matemáticos aceitáveis para que isso desapareça. Muito bem. O que eu posso fazer? Tem várias formas, tá? Pode factorar, mas o que eu acho bem simples é o seguinte. Divida a tua expressão pelo lado direito por 4 e divida, pelo lado esquerdo, né? Divida o lado esquerdo por 4 e o lado direito também por 4. Você lembra que eu posso fazer isso em uma equação, que é a mesma coisa que ter multiplicado por 1/4 e aqui por 1/4. Mesma coisa, vai dar o mesmo resultado, né? Tá certo? Então eu posso fazer isso. Tá, então esse 4, como aqui uma soma, tá? Existe, não sei se vocês sabem dessa propriedade, não sei se comentei. Se eu tenho somente um denominador e aqui tenho uma soma soma de números no numerador, então esse C vai dividir a cada um. A cada um, é assim que se separa, tá? Se distribui também, né? Aqui, se distribui a esse, vai dividir a esse. Tá certo? Assim que funciona. Então, eu vou aplicar isso aqui. Claro, aqui são 3, né? Então, vai ser 4x ao quadrado mais 10x menos 6. E cada um vai ser dividido por 4. Esse 4, esse 4. E outro lado direito, e após 0 entre 4, 0, né? 0, é simples. Agora sim, eu vou simplificar aqui. E isso é o que queria, né? Por isso que dividi por 4, para poder simplificar esse. Então, o que ficou? Ficou x quadrado, mais, agora aqui simplificamos também, aqui podemos simplificar, né? Olha, mais 10, tem metade, 5. 4 tem metade, claro, 2. Então, vai ficar 5x sobre 2. Menos, este lado vai ficar 3 meios, igual a 0, né? Vai ficar assim. Muito bem. Então, já nós temos isso. Ok. Agora sim. Aqui se está aparecendo. Como nós podemos factorar isso aqui, né? Nós queremos colocar nessa forma. Tá certo? E não sabemos a fórmula, né? Esse era do quadrado perfeito, né? Eu novamente vou escrever, né? Eu apaguei sem querer. Tá, e aqui um trinômio, e aqui também um trinômio. O outro era este daqui, né? A quadrado menos b quadrado. Mas esse daqui teria que ser 2 termos. Aqui está 3, então o que a gente pode pensar é construir isso. Nessa parte, construir. Então você diz... aqui está aparecendo a quadrado, sim, x quadrado já está aparecendo. Tá. E vou começar agora pelo segundo aqui. Precisa aparecer um 2. Um 2 aqui. Mas aqui não tem um 5. 5 não é o que eu queria. Eu queria 2. Então o que eu faço? Você lembra que esse aqui é uma fração, né? 5x sobre 2. E uma fração. Eu vou me concentrar nessa.
Em uma fração você lembra que eu poderia multiplicar por cima por um número que eu queira, desde que também embaixo multiplique pelo mesmo número. E isso não vai alterar o resultado. Você lembra de frações equivalentes? Né? Posso multiplicar por 2, que eu quero, e tenho que dividir por 2. Então aqui poderia fazer isso. Mais 2 por cima e 2 por baixo. Pronto, posso fazer isso. Agora sim apareceu esse 2. Tá, eu vou reescrever isso aqui, né? Vamos lá. Vamos reescrever essa equação. Então vai ficar x quadrado. E agora já apareceu esse 2, vou colocar de outra cor. Vezes 5, x, e que mais? Esse 2 está, né, na frente, tá? Esse vamos colocar de outra cor. 5 vezes x. E embaixo vai ficar 2 vezes 2, 4. 4, e assim, né? Eu quero que apareça agora, olha, aqui A, né, aqui x, né? E apareceu 2, tá certo. Tem que aparecer o que está aqui, né? Nesse caso, o x. Então aqui coloco a propriedade comutativa, então coloco o x aqui. E depois coloco o 5 aqui. Então vai ficar assim. Muito bem. Agora que eu faço? Quando você tem multiplicação no numerador e um número, né, dividindo, nesse caso, claro, você não vai aplicar isso, tá? Não é isso. Esse que C vai se distribuir, não. Isso se distribui quando somente era soma. Quando é multiplicação não acontece isso. Esse C vai dividir só a um deles. Pode dividir A ou pode dividir a B. Diz que pode acontecer isso ou pode acontecer que esse C divida somente A. Nesse caso, como quero que x apareça sozinho, eu não quero dividir a x, eu não quero dividir a 5. Então, eu coloco isso da seguinte forma. X 5 sobre 4. Pronto, então já tenho isso. Tá, olha, já te coloquei uma forma bem diferente do que era inicialmente, né? Mas tá certo, tá? E aí, depois vinha menos 3, ainda não. Tá, mas não vou me esquecer desse, que existe isso. Eu não tratei ainda ele. Mas eu quero que apareça esse b quadrado. E agora, se comparar se eu comparar com isto, eu posso deduzir quanto vale b. Porque esse 2 está aqui. O a seria com o x. E o b seria o restante. Esse aqui seria o b. Deveria ser o b. E aqui tem que dizer, olha, tem que aparecer mais b quadrado, mas aqui não aparece mais b quadrado, infelizmente. Mas que eu faço? Né? Esse aqui o b. Tá? Então eu vou adicionar mais b quadrado, vou forçar mais b quadrado e vou tirar menos b quadrado. Vou tirar, né? Tiro. E claro, né, isso não vai alterar o resultado porque estou adicionando uma coisa e depois tirando essa coisa, né? Não vai alterar o resultado, né? Então, pronto, eu vou fazer isso. Mas quem era B? Era esses 5 quartos, né? Então, eu vou escrever isso ao quadrado. Então, seria 5 quartos ao quadrado. E aqui menos 5 quartos ao quadrado, para que se cancelem, claro. E pronto. E agora sim, completo, escrevo isso que estava faltando, que não deveria me esquecer. Esse daqui. Menos 3 meios. E igual a zero. Pronto, tenho isso. Né? Claro, temos que reconhecer que esse é o b. E esse aqui é o b quadrado. Tudo isso é b quadrado, né? Tá certo? Então, o que significa? Significa que isso daqui eu posso factorar? Eu posso aplicar isso? Posso? Né? Tem essa estrutura, olha. Primeiro ao quadrado, 2 vezes a, e b aqui vem, e aqui b ao quadrado. Tá certo? Para isso que queria que apareça isso, para poder factorar. Pronto, então factoro. Então seria o primeiro, que seria a, nesse caso x, mais b, que nesse caso 5 quartos, ao quadrado. Menos, simplificou, né, bastante. Isso aqui é igual a essa.
o restante aqui vai ficar quanto? Podemos juntar esse daqui, esses dois. Podemos, né? Para ver quanto dá. Então, olha, vamos simplificar isso. Então, seria menos 5 ao quadrado, 25. E aqui embaixo vai ficar 16. E menos 3 meios do outro lado. Né? Isso que vai sobrar. Tá? Porque seria 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Agora aplico aqui né, esse artifício. Olha, quero que o denominador seja igual. E aqui está 2, multiplico por 8. Aqui por 8. E, né? Então agora ficou aqui 16. 2 vezes 8, 16. Então, olha, legal. Tem um mesmo denominador. E aqui ficaria, então, 3 vezes 8, 24, né? E aqui ficaria menos 25. Aqui sinos iguais, né? Sinais iguais. Menos, coloco. E somamos aqui, simplesmente. Né? Dado que o denominador já é igual, né? Denominador é igual. 25 mais 24, quanto é? 49. E o sinal que se repete, né, nesse caso. Legal. Então, tudo isso, com o sinal tudo, é menos 49 sobre 16. Então, eu escrevo isso aqui. Já está o menos aqui, já tinha escrito. 49 sobre 16. E é igual a 0. Legal. Estou gostando. Por quê? Porque, olha, aqui tem uma coisa ao quadrado e este daqui parece que tem forma de deixar ao quadrado. Por quê? Porque 49 é 7 ao quadrado. E 16 tem forma de ser 4 ao quadrado, né? E por que preciso que sejam quadrados aqui? Para poder aplicar esta segunda propriedade. Aqui vamos aplicar as duas propriedades ao mesmo tempo, assim, né? No mesmo exercício, né? Essa daqui já aplicamos e agora vamos aplicar essa, né? Vai ser completo, né? Tá? E quando tá, os expoentes, né, que estão no numerador e denominador são iguais, a gente pode colocar, né, como dizer, em evidência. É dizer que aqui podemos escrever assim, né? 7 ao quadrado, 4 ao quadrado, poderia ser a mesma coisa que 7 sobre 4 ao quadrado. Pronto, isso que eu vou fazer aqui. Então, vai ficar 7 quartos ao quadrado. Muito bem, agora sim, ficou igualzinho a esse. Quem seria A? Seria tudo isso. Quem seria B? Seria tudo isso. Pronto, agora sim, aplico essa propriedade para factorar de vez. Então, já seria A quem é x mais 5 quartos. E depois vem quem? Menos B. Quem é B? O B não tem sinal, tá? Não é isso. É 7 quartos, simplesmente. Mas esse menos que está aqui vem da fórmula desse menos. Multiplicado. A quem é x mais 5 quartos. E mais 7 quartos. Igual a 0. É isso, factorei. Aqui podemos simplificar ainda, né? Tá? Sim, podemos simplificar. 5 quartos mais menos 7 quartos vai dar menos 2 quartos. Eu apago já daqui. Menos 2 quartos. Menos 2 quartos. E menos 2 quartos, simplificando, vai ficar menos 1 meio. E aqui, aqui esse denominador igual, né? 5 mais 7 dá 12. 12, né? 12, isso. Entre 4 vai dar, esse vai dar assim, né? Primeiramente. 12 entre 4. 12 entre 4, ou sobre 4, é 3. 3. Pronto. Aqui simplificamos um pouco. Tá, deixamos assim. Igual a 0. Olha, tem uma forma factorada. Esse seria como se fosse meu A. E esse seria como se fosse meu B. O que fazemos? Aplicamos esse famoso teorema, que tanto nos ajuda, né?
esse teorema. Agora, que nos diz que o primeiro é dizer que x menos 1 meio igual a 0, ou x mais 3 igual a 0. A partir de aqui, deduzimos que x, né, passando esse outro lado, pode ser 1 meio, que seria a primeira solução. E a partir de aqui, deduzimos que o x, que seria a segunda solução, seria menos 3. Pronto, resolvemos. Para verificar, substituir aqui. Ver se vai dar esse resultado. Se dar, então, perfeito. Deve ser a solução. Ok? Então é isso, né? Um pouco trabalhoso quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero. Um pouco trabalhoso, tá? Mas é bom para aprender matemática, tá? Está aplicando essas duas propriedades, né, de factorar ao mesmo tempo, ok? Então isso, esse é um caminho. Muito bem, existe outro caminho, né, que seria usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara está baseada, a demonstração, né, como que se chegou a essa fórmula, está baseado nesse caminho, nesse processo que eu ensinei aqui, que se denomina método de completar quadrado, né, esse que eu fiz esse caminho, se denomina método de completar quadrado, tá? Então está baseado nisso, a fórmula de Bhaskara. Então, em algumas situações em que a gente não nos importe, né, gastar nosso tempo fazendo cálculos, né, a gente pode usar diretamente Bhaskara. Mas tem vezes em que a gente vai querer praticar, treinar, né, para aprender matemática, o método de completar quadrado, esse fazer isso. Então, nesse caso, não usa a Bhaskara, assim, não tem que fazer desse jeito, né? Então, vai depender do que o professor pedir, né? Tá? Então, se pedir usando Bhaskara, legal, né? Você aplica somente as fórmulas. Mas se não dizer que use ou resolva completando quadrados, você tem que fazer desse jeitinho que está aqui, né? Muito bem. Então, para finalizar nossa aula, eu vou escrever a fórmula de Bhaskara, tá? E nesse caso não precisa, claro, o teorema, porque o teorema já é usado pelo Bhaskara, né? E o Bhaskara já nos dá o resultado final, né? A receita final. Que em algumas situações, para mais à frente, nos vai ser útil para resolver inequações. A fórmula de Bhaskara, né? Então vamos escrever e com isso já vamos finalizando nossa aula. Fórmula de Bhaskara. Então Bhaskara deve ter aplicado, né, o método de completar quadrados e demonstrou, né, ou chegou a um resultado, né? E esse resultado é o seguinte, que nos diz Bhaskara? Bhaskara nos diz que a solução desta equação, em geral, vai ser o seguinte. Vai ter duas soluções. A primeira solução e a segunda solução. Tá certo? A primeira solução vai ser simplesmente menos b mais raiz quadrada de um delta, que a gente vai chamar de discriminante, dividido pelo 2 vezes a. Tá? E que em b e que em a está aqui, esses coeficientes que aparecem aqui. E a segunda solução vai ser bem parecido, só que em vez de ser mais aqui, vai ser menos, o restante é a mesma coisa. E dividido pelo 2 vezes a também. Tá? Mesma coisa, que em B e que em a está aqui a resposta, depende da equação, né, que você tenha. E o que está faltando é saber quem é esse delta, né? Esse delta é o discriminante, se denomina discriminante. Discriminante. Tá? Esse delta é igual a b quadrado menos 4 vezes AC. Tá? Esse é o discriminante desta equação quadrática. Tá? Então, discriminante da equação. Muito bem? Então, isso. Então, você calcula assim, né? Se você quer usar a fórmula de Bhaskara,
determina, né, reconhece quanto vale A, B, C, e você substitui nessas fórmulas. Mas primeiro começa a determinar o delta, discriminante, calcula isso daqui. Você substitui aqui, né, simplifica e pronto, já tem as duas soluções. Pode ser que tenha duas soluções ou pode ser que tenha unicamente uma solução, tá? Então, isso que me diz é a discriminante. Se, vamos aqui, se discriminante, né, esse é o primeiro caso, por exemplo. Se discriminante é maior que zero, né, dá maior que zero, então a equação tem duas soluções. Tem duas soluções, tá? Você vai ter certeza que vai ter duas soluções, tá? Agora, se discriminante for igual a zero, exatamente zero, então a equação tem uma única solução. A equação tem uma única solução. Muito bem, e vem o terceiro caso. E o que acontece se dá negativo essa discriminante, menor que zero? Então a equação não tem solução. Vamos colocar maiúsculo. Não tem solução. Não tem solução real. O resultado não vai ser um número real. Nem esse. Vai dar um número imaginário. E aqui não estamos interessados em números imaginários. A disciplina de cálculo 1 é sobre números reais. Então, queremos resultados, né, reais. Então, por isso que quando o discriminante for negativo, então você pode parar. E você simplesmente diz, a equação não tem solução real. E pronto, não precisa prosseguir. Tá? Mas se a discriminante é maior que zero, você encontra as duas. Se a discriminante deu zero exatamente, você pode ter certeza que essas duas soluções, aplicando isso, você vai chegar ao mesmo resultado. Por quê? Porque se aqui é zero, aí de zero, se anula toda essa parte. Aí de zero, aqui se anula essa parte. Então, olha, aqui vai ficar menos b sobre 2a, e aqui menos b sobre 2a, esse que coincide, vai dar a mesma coisa. Ok? Então, isso, pessoal, né? Então, para quem está perdido, que A, quem é B, quem é C? Vamos dar um exemplo. Imagina do exemplo anterior, o exercício que acabei de resolver. Você lembra que era 4x ao quadrado mais 10x, que era isso, né? E igual a 6. Era isso a equação. Mas como no lado dele tem que ser zero, você lembra que eu passei esse 6 pelo lado esquerdo e aí ficou assim. Tá? Então, aí, quem A é coeficiente do x quadrado, seria 4. É dizer que A vale 4. E quem é B seria o coeficiente de x, esse seria o V. Então, B vale 10. E quem seria o C? Seria tudo isso, tá? Com todo o sinal. Então, olha, nós temos então o valor do A, nós temos o valor do B e o valor do C, que seria, né, menos 6. E pronto, o que fazemos com esses valores? Nos substituímos nessa fórmula, tá? É isso, né? Então, olha, começamos primeiramente determinando o determinante, né? Então, delta. Quem seria B? B seria, como você está vendo, 10, né? Então, ao quadrado, menos, que é da fórmula, 4. A, quem seria 4. E quem seria C? Seria menos 6, que está aí, menos 6. Tá? Basta substituir essas informações nessa fórmula. Calcula, né, que seria 100, né, 10 ao quadrado 100. 4 vezes 4 seria 16, né? E vezes 6, aí eu vou precisar usar a calculadora, tá? 16 vezes 6 seria 96, né? Então, aqui seria menos com menos, né? Aqui, olha, tem menos e com esse menos mais 96. Então, o discriminante seria 196. 196, isso mesmo.
E então, o que significa? Estamos nesse primeiro caso, deu positivo. Então, a equação vai ter duas soluções. Você lembra, né? Nós calculamos e tinha duas soluções. Tá certo? Então, é isso. E para poder já encontrar, basta substituir, então, aqui 196, né? 196, tá? Que você já calculou, né? E aqui o V, quanto vale 10? E aqui o V vale 10. Então, raiz de 196, quanto é? É exata? Vamos ver, vamos testar, né? Aqui, 196, tem raiz exata? Tem, né? Que é 14. Então, significa que aqui vai dar 14. Esse resultado vai dar 14, né? E aqui também vai dar 14. É isso. Substitui o valor do V, aqui, 10, né? Simplifica, né? Com esse 14 e esse A é 4, né? E aqui também 4, substitui. E esse resultado deve coincidir com o que a gente encontrou. Deixo esse trabalho para vocês, né? Bem simples já. Tá certo? Então vamos parar aí.